quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Os que puderem sentados, a gente vai se acomodando um pouquinho, né? E a gente aproveita para agradecer cada um que pôde vir, participar. E é sempre bom a gente contar com a ajuda dos amigos. E nossa padroeira, Santa Rita, ela foi declarada padroeira do centro histórico do Rio de Janeiro, centro da cidade, pelo vereador Aloysio Freitas, Rafael Aloysio Freitas. Então, prontamente, né, ele enviou o Fernando para estar aqui conosco, ajudando com relação à liberação do espaço do Museu do Amanhã. Eu vi que ajudou também a fazer lá a chuveta do carro para poder ter o som. Então, sempre presente, sempre ajuda. E que a gente agradece certamente, né, ao estreitar essa parceria, a gente poder realizar tantas coisas em prol do nosso centro da cidade. A instituição religiosa, o poder religioso, com aqueles que detêm a parcela de legislar e junto com aqueles do executivo, de favorecer a vida para esse nosso centro, dando vida, né, essa expressão tão bonita como nós acabamos agora de realizar aqui no coração do centro histórico. Então, nosso agradecimento. Liturgia da Palavra. Aquele que foi aclamado é agora desprezado, mas em tudo não se abotoou porque obedeceu a Deus. Tem a certeza de que será exaltado. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me exercita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, todos juntos. Meu Deus, por que me abandonastes? Rio de mim todos aquele que me vê. Torce os lábios e sacode a cabeça. Ao Senhor confiou, Ele o liberta. E agora o salva, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por tua bondade de malvado fui cercado, e por um monte de malvado fui cercado. Transpassaram minhas mãos e meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sortearam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Deus, não ficaste longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu
Anunciei o vosso nome ao meu irmão, e no meio da assembleia hei de louvá-vos. Vós que torneis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai o descendente de Jacó, e respeitai toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonas? Mais uma vez. Meu Deus, por que me abandonastes? Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porque é, Senhor, o caminho que devemos nós seguir. Nós te damos hoje e sempre toda a glória e louvor. Nós te damos hoje e sempre toda a glória e louvor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que darás se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhes respondeu: Tu dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse:
tomai e comei. Isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa. Pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhes disse: Em verdade, eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro a Jesus: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. Jesus lhe declarou. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e diz: sentai-vos aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prende-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: salve, mestre. E beijou. Jesus lhes disse: amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e os prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhes disse: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada
pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhes disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que não digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas,
Os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do olheiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e ele o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse injusto, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dele, dizendo: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou-lhe que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o no lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda
manda guardar o sepulcro até ao terceiro dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós te damos hoje e sempre toda a glória e louvor. Nós te damos hoje e sempre toda a glória e louvor. Os que puderem sentados um momentinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui na Matriz, como também os que participam já desde cedo pelo YouTube e Facebook Matriz de Santa Rita, formando essa igreja tão ampla que abre a sua principal celebração de fé, a Páscoa do Senhor. Que bom estarmos juntos, agora já com mais facilidade, estamos vacinados e imploro que todos não deixem de ir o quanto antes tomar essa dose dupla, que é necessário para que mais e mais, até a festa da Nossa Santa, nossa igreja esteja explodindo de tanta gente. E é claro que não só por isso, mas por não ajudarmos a disseminação de doença, a propagação de vírus mais fortes que agora ronda a nossa vida. Que bom estarmos aqui celebrando. E certamente já veio na nossa mente, em nosso coração, o questionamento, né? A lembrança. Há quantos anos nós celebramos o Domingo de Ramos? Quanto tempo, desde quando você reconhece se fazendo parte das celebrações da Semana Santa? A gente se pergunta, e é preciso, né, recordar. Tem um lado muito bonito. A minha memória afetiva, nossa, ela divaga, de recordações belíssimas, edificantes desse tempo. Mas não pode ser uma memória saudosista. Devemos agora, de imediato, responder como podemos tornar essa semana a semana da nossa vida, a principal, a mais importante de todas as que a gente já viveu até agora. É o compromisso que devemos realizar, travar com nosso Senhor. Como fazer verdadeiramente essa semana santificante de nossa vida, em nossas atitudes, em nossas opções, em nossa profunda comunhão, identificação com nosso Senhor. Precisamos, e não pode ser de qualquer maneira, como que, bem, comprei um preceito, pronto, acabou, levou um raminho, vai ficar com medo das trovoadas, que agora está aumentando mais ainda com os raios, aí quer queimar para poder acalmar a natureza. É um dado de fé e tal, mas é só isso? Não. Nós estamos agora no cerne daquilo que o evangelista João, ele vai recordar para nós. Deus amou tanto a cada um de nós. Deus amou o mundo, mas esse mundo sou eu, esse mundo é você. Amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito. E enviando o seu Filho, ele percorreu as nossas estradas. Ele andou conosco, se misturou com a nossa poeira, a nossa indigência,
mas ao mesmo tempo nos erguendo, nos atraindo ao seu coração, curando as nossas feridas, nos reassocializando, nos dando a oportunidade da devolução da nossa dignidade que o pecado, o maligno, havia arrancado, nos desfigurando mesmo. E a gente sabe, uma pessoa desfigurada é uma pessoa que está sem vida, está meio morta, né? E ele veio para nos transfigurar. Mas acontece que ao longo de toda essa sua permanência, ele foi nos apresentando uma proposta de vida nova, nos falando do reino de seu Pai, nos convidando a acreditar na supremacia da vida e não nos intimidarmos, não ficarmos subjugados pelo maligno, pelo pecado, pelas suas centelhas de morte em nossa vida. Estamos acompanhando e agora nos deparamos com essa realidade que logo após a aclamação de sua entrada em Jerusalém de maneira tão triunfal, agora essa fase tão decisiva, essa fase tão derradeira, tão difícil, em que ele oferta, ele entrega a sua vida para nos libertar de uma vez por toda das garras do maligno, para nos dar a oportunidade de entrarmos no paraíso. Ele oferece a si mesmo como preço, como pagamento pelo preço do nosso resgate, para que tenhamos vida e vida em plenitude. Então já é um grande motivo de exultação, um grande motivo de alegria, de louvor, de profundo agradecimento a Deus nosso Pai por nos amar nessa medida, nessa estatura. Fez tudo por nós, assumiu as nossas dores, assumiu e redimiu os nossos pecados, para que tivéssemos de fato essa vida plena. Então essa alegria, ela tem que tomar conta do nosso coração e buscar corresponder a esse alto preço. Foi por mim, foi por você, como somos convidados, né, naquela bela canção Ninguém Te Ama Como Eu. Mas olhamos, queridos irmãos, e aprendemos muito com ele nessa parte final da sua estadia até chegar ao Calvário. Nessa experiência que ele faz de verdadeiramente, ao ter se encarnado, abaixado, ter assumido a nossa condição humana, de mostrar o tamanho da provação sofrida em sua vida. É Deus, sim, mas é também verdadeiro homem. E hoje, quando os mestres e anciãos do povo começam a zombar dele, dizendo, fez tanta coisa pelos outros, por que agora não se salva? Por que agora não se livra disso? Tanta zombaria, tanto escárnio. E é claro que diante da recusa, diante do abandono, da traição dos seus, daqueles que o renegam, o pesado madeiro da cruz, que não é o peso de uma madeira, mas dos nossos pecados. Ele continua toda essa sua trajetória. E chega esse momento tão difícil, em que do alto da cruz, ele reza como a cada um de nós. Ele fala agora em sua prece, em sua oração, nesse diálogo, e que chama bastante a atenção de todos nós quando ele sente o abandono. Por que me abandonastes? Por que me abandonastes?
Santo Padre, nessa manhã em que já bendizemos a Deus pelo seu retorno ao Vaticano, depois desses dias de provação, em sua reflexão ele fala que Jesus, ele mostra agora de maneira diferenciada do que ele tem mostrado para nós na relação com o Pai, de nem mesmo chamá-lo de Pai, mas agora fala: meu Deus, por que me abandonastes? Se sente até mesmo abandonado pelo próprio Pai. Aí entra para todos nós essa grande necessidade de reflexão, e vai continuar sempre muito difícil entendermos essa dimensão que Jesus hoje ele apresenta, mas enche o nosso coração de confiança por ter sido ele assumir ao extremo a nossa condição e de fazer sua as nossas palavras, as nossas necessidades, quando tantas e tantas vezes ao longo da nossa caminhada nos sentimos sós, desamparados. O Padre Abimar usou o exemplo lá do motor do carro, que a bateria, né? E ele falava para a gente tantas outras situações que não deixa funcionar. E é verdade, a gente sabe quantas situações nos têm levado a uma descrença. Graças ao bom Deus, muitos estamos voltando, né, depois da pandemia, aonde a gente pensou não resistir, mas no entanto chegamos aqui e afirmamos: a mão de Deus nos segurou, nos sustentou, não apenas pelo fato de estarmos vivos, mas até mesmo de lidarmos, né, com a dor da perda de pessoas amadas do nosso convívio, de nossa vida, e de poder voltar o nosso olhar para o Senhor e de poder rezar. Mas não é uma oração de queixa, de exigência, mas é a oração que retrata, revela a expressão de um sofrimento e que somente tem nele o amparo, somente nele tem o refúgio, somente ele para nos reerguer e nos dar a graça da vitória, tendo a vida como última palavra. Assim, queridos irmãos e irmãs, quero então, com cada um de vocês, iniciar esse itinerário até a glorificação, até o momento da ressurreição de Jesus, no domingo, caminhando, fazendo valer cada momento da vida dele, portanto, não deixá-lo sozinho, mas buscando, a partir do incremento ainda maior das nossas orações pessoais, da nossa cota de sacrifício, do nosso jejum, das coisas que pudermos fazer, mas sobretudo da nossa frequência, porque é sobretudo agora a semana, os dias em que temos que viver em comunidade. E a gente, até mesmo os que puderem, né, abrir mão do conforto de participar, né, assistindo em casa, através das redes, mas para vir presencialmente. É claro que alguns não podem, né? Dona Nininha está lá com Sumaia participando, assistindo, não dá para chegar aqui no centro da cidade. Tem gente que está muito distante, mas os que têm condições de poder vir, de fazer essa peregrinação, nem que seja para o domingo da ressurreição do Senhor. De buscarmos ainda, quem não conseguiu, a reconciliação sacramental, né, a confissão, de fazermos a nossa confissão, de nos reconciliarmos com o Senhor, porque estamos o buscando como a nossa única e certeira fonte de vida, aquele que nos plenifica. E é esse itinerário, queridos irmãos, que não é de uma recordação, não é de uma lembrança que ficou no passado, mas é essa vida que atua em nós no hoje, que é capaz de fazer com que nós sejamos homens e mulheres resgatados, renovados, novas criaturas que atuam nesse nosso mundo, sendo a sua presença vivificante. E que maravilha, então,
chegarmos hoje com toda a igreja no Brasil, que aproveita desse momento para poder ainda comunicar mais vida aos outros, além do testemunho público, né, das procissões, dos eventos, mas também efetivamente com aquilo que se sacrificou ao longo da quaresma, que reservou, poder ajudar com que o alimento chegue até aquele que não está tendo nada. Por isso a nossa coleta, hoje feita e em todas as igrejas no Brasil, revertida para a campanha da fraternidade. O pedido que nós fizemos para que hoje pudéssemos trazer, né, alguns itens, sobretudo o leite, o café, para fortalecer a bolsa dos assistidos da nossa matriz, aonde queremos, né, viver e colocar ainda mais em comunhão o lema da própria campanha que a gente busca realizar sempre: dai-lhes vós mesmos de comer. Então é a beleza ao celebrarmos aquele que morreu para nos dar vida e que move a cada um de nós ser esse grande canal de vida para todos aqueles que encontrarmos. Que tenhamos uma abençoada semana e que ela nos revigore, nos fortaleça e que possamos ser esse grande sinal de comunicação de vida a todos aqueles que encontrarmos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado. desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Filhos de Davi, tende piedade de nós. Servo obediente, ensinai-nos a oferecer todos os sacrifícios com amor generoso. Suplicamos. Filhos de Davi, tende piedade de nós. Cristo Senhor, dai à Igreja a graça de esvaziar-se de si e sofrer as humilhações com resignação e paciência. Suplicamos. Filhos de Davi, tende piedade de nós. Rei dos Reis, indicai-nos a melhor forma de vencermos o mal com o bem. Suplicamos. Filho de Davi, tende piedade de nós. Bom Mestre, nessa campanha da fraternidade, ensinai-nos a partilhar com generosidade o alimento com que vive o drama da fome. Suplicamos. Filho de Davi, tende piedade de nós. Ao Filho de Davi, nós suplicamos a sua piedade, a sua misericórdia por todos aqueles que partiram do nosso convívio. E essa semana nós sepultamos Dona Marilinha, que presidiu um bom tempo a Piunião das Filhas de Maria da nossa igreja. Hoje era sempre o dia que chegava bem cedo para poder participar e caminhar conosco. Foram longos anos de dedicação, de amor a essa nossa igreja e, sobretudo, a bandeira das Filhas de Maria. Então, na figura da Dona Marília, a gente recorda tantos irmãos, tantas irmãs que congregaram, viveram nessa nossa comunidade, tantos outros nossos familiares que partiram do nosso convívio, mas que hoje a gente tem o conforto, o alento, porque justamente esse filho de Davi, que passa por todo esse processo de dor, de calvário, é ele que ressuscita e que nos garante que todo que nele crê, mesmo que esteja morto, viverá. Então, por ela, por todos os que faleceram tombados na fé,
para que sejam glorificados pelo Senhor, nós pedimos. Filho de Davi, tende piedade de nós. Senhor, queremos caminhar convosco rumo à vossa Páscoa. Dai-nos a vossa força para perseverarmos até o fim, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os que puderem sentados irão passar junto a vocês para que possamos fazer essa coleta, essa colaboração de coração. Você de casa, não deixe de participar, de fazer também com que essa sua ajuda, venha a favorecer aqueles que tanto necessitam. Mesmo depois, vindo a matriz, traga a sua colaboração em prol dessa campanha de hoje. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. ser bendito, Senhor, para sempre. pelos mares, Os rios e as fontes nos recordam a tua justiça, nos recordam a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Cantemos, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer o sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos, pelo sacrifício do vosso Filho, o perdão que não merecemos em nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo.
glória, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes Pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani, seus bispos auxiliares e eméritos, nosso pároco Wagner, nosso Padre Marcelo, nosso diácono Adail, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, em especial, Senhor, lembrai-vos da vossa filha Maria. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos em comunhão fraterna. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor e desejo irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Paz, paz de Cristo. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor e desejo irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e sereis salvo. Pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca a nova palavra. Jesus tem pena, reparte o pão. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Os que puderem sentados para a vivência os avisos. Ritos finais, vivência. Com a liturgia deste domingo, iniciamos a Semana Santa, onde revivemos os momentos da vida de Jesus que marcaram para sempre a nossa vida cristã e a nossa história. Agitando os nossos ramos hoje, passamos a chegar à ressurreição do Senhor Jesus no próximo domingo, erguendo o estandarte da vitória sobre o pecado, o mal e a morte. Estejamos totalmente próximos do Senhor, participando das celebrações desta semana em comunidade. Ouçamos a sua voz, acompanhemos os seus sofrimentos e contemplemos o grandioso sinal de amor que ele nos dá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor Jesus, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Aonde Ele está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Aonde Ele está
extensão do infinito. Quando eu vacilar, eu não temerei. Eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei. Eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Aonde Ele está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Aonde Ele está no céu, está no mar, na extensão do infinito.